A quem serviremos? Meus irmãos, essa noite nós vamos meditar em Josué, capítulo 24, do verso 1 ao 13. Eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia nessa referência. Nós vamos caminhar nesse trecho. Eu diminuí também, para ver se eu faço menos a voz. Tive intercorrência e ontem estou tentando resguardar. Hoje cedo tentei resguardar o que eu pude, para que tivesse voz, para pregar. Agora à noite, com a graça de Deus nós vamos fazer isso. Vamos meditar então nesse tema, a quem serviremos. Estamos encerrando o livro de Josué. A minha expectativa é que tenha sido uma caminhada abençoada para você até aqui. Tenha desafiado seu coração, tenha te fortalecido. Nessa caminhada nós aprendemos sobre fé, sobre obediência, sobre bênção, sobre disciplina. Aprendemos também sobre um Deus poderoso que intervém na história do seu povo, trazendo vitória, libertação, proteção, tantas coisas. E de como Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Cabe a nós, como povo de Deus, caminharmos em fé e obediência, esperando o momento certo, a fim de que Ele venha cumprir a sua palavra. E aqui nós estamos encerrando esse livro, não hoje, mas já estamos caminhando para os finalmente, a partir de hoje, Eu vou dividir essa mensagem em duas partes, eu vou ver com os irmãos hoje a primeira parte, e se Deus permitir, domingo que vem a gente vai caminhar na segunda parte, tá bom? Eu sempre tenho colocado um versículo que vem a ajudar a guardar no coração a mensagem central do trecho que nós estamos caminhando. Eu quero deixar para os irmãos hoje a primeira parte do Salmo 77, verso 11, que vai nos fazer lembrar a respeito de recordar, de lembrar. Recordarei os feitos do Senhor. Nós precisamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez, de como Ele tem sido bom para conosco, de como Ele cumpre a sua palavra, como Ele é gracioso, e como nós podemos confiar no seu poder. Então esse verso, ele nos ajuda a lembrar dessa mensagem de como Deus é gracioso, como Ele tem cuidado de nós e como seus atos de poder mudam de fato a nossa vida. Isso vai nos encorajar nas lutas que nós temos. Grande ideia desse texto, para você poder também meditar no decorrer da semana. A grande ideia é a mensagem central do texto. E a grande ideia aqui que eu trago aos irmãos, com base nessa perícope, é a graça soberana de Deus nos lembra que cada vitória e provisão são dons imerecidos. Meus irmãos, Deus, na sua graça soberana, nos dá vitória, provisão, vem ao nosso encontro, nos ajuda, nos abençoa tantas vezes. E é graça porque em nenhuma delas nós merecíamos. Todas as vezes que o Senhor vem ao nosso encontro e nos deu a vitória, não é por causa do que nós tínhamos feito, mas por causa das suas promessas, da sua bondade, de como Ele cuida de nós. E Deus é tão gracioso que muitas das vezes nós estamos, inclusive, em rebeldia para com Ele. E ainda assim, Ele retém o seu juízo por mais um tempo. Nos dá outra oportunidade, nos dá a chance de reconhecer o nosso pecado, de buscá-lo, de caminhar com Ele. Deus tem sido gracioso de várias formas. E essa grande ideia traz essa ideia, Essa graça soberana, ela nos lembra que cada vitória e provisão são dons imerecidos. Essa noite nós vamos caminhar então do verso 1 ao 13. Já foi orada, em relação à mensagem. Então nós vamos caminhar aqui. Aqui nós estamos na despedida final de Josué, a uma geração que testemunhou a fidelidade do Senhor e andou com Ele. Essa geração foi uma geração fiel. Teve erros, óbvio, Como todos nós, infelizmente, pecamos. Mas, assim, fazendo uma avaliação final, foi uma geração fiel. Uma geração que creu no Senhor, uma geração que, de maneira geral, obedeceu, confiou, se expôs a riscos, caminhou em fé e pôde ver muitos milagres. Você sabe que para ver milagre é preciso entrar na guerra, E essa geração fez isso. Ela foi para a batalha, ela lutou, ela confiou e ela viu a poderosa mão de Deus agindo em favor dela, E cumprindo as promessas.
E aqui Josué ele vai começar a sua despedida final. Essas realmente são as últimas palavras. Vimos algumas palavras no domingo passado, aqui realmente está terminando. Hoje nós vamos ver a primeira parte dessa despedida e aí na sequência a gente vê o resto. E a ideia, meus irmãos, aqui dele é testemunhar sobre a fidelidade do Senhor e de como o Senhor andou com eles. De maneira específica, essa noite nós vamos ver isso. Josué ele está lembrando ao povo de como o Senhor caminhou com o povo de Israel, né? Como o Senhor esteve com eles. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós vamos pensar essa noite sobre andar com Deus. Nós vamos pensar sobre isso, andar com Deus, caminhar com Deus, que é um tipo de expressão para a vida cristã. Como é que é caminhar com Deus? Como é que é a vida cristã? Como é isso? Nós vamos pensar sobre isso. Ok? E aí nós vamos tirar então 2 lições em relação a isso, a esse andar com Deus. E eu quero responder essa pergunta que você está vendo. O que é necessário para andar com Deus em nosso dia a dia? O que é necessário? Bom, eu poderia dizer muitas coisas. Fé, né, obediência, caminhar na palavra de Deus, servir ao Senhor, consagração, né, santidade. Eu poderia falar muitas coisas. Mas nesse sentido, nós só vamos ver 2 a partir desse texto, porque a Bíblia com certeza tem muitas outras coisas a falar a respeito de andar com Deus. A partir desse texto nós vamos ver 2. E isso vai edificar a sua vida, vai te encorajar nessa caminhada. A ideia é essa. Tá? Então o que é necessário para andar com Deus em nosso dia a dia? Vamos ver a primeira lição? Andar com Deus exige decisão pública. Andar com Deus exige decisão pública. Nós vamos ler só o verso 1, acompanhe comigo. Depois de Josué reunir todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes, os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então aqui nós vemos algumas coisas. Primeiro, aqui é o fechamento solene do livro. Por quê? Porque Josué chamou os líderes e o povo, porque eles vão reafirmar a aliança, eles vão renovar a aliança com o Senhor. Todo esse trecho é uma renovação da aliança desta geração com o Senhor. A gente vai ver daqui a pouquinho que quando eles entraram na terra, eles reafirmaram a aliança. Está lá no capítulo 8. E agora que eles já venceram, eles já têm a maior parte da terra, Deus já deu vitória sobre os inimigos, enfim. Agora que Josué está indo embora, está se despedindo, eles vão reafirmar a aliança de novo. Por quê? Porque logo, logo essa geração também está indo embora. Então, no começo, ao fim, eles perseveraram. Isso foi muito bom. E esse trecho todo é essa renovação da aliança. E essa renovação, ela precisa ser solene. Ela não pode ser individual. Uma coisa que eles fariam lá, cada um deles com Deus, né? Às vezes essa ideia que tem nas igrejas evangélicas hoje, de que meu relacionamento com Deus diz respeito somente a eu e ele, né? Salvação individual. Em parte isso é verdade, realmente ninguém vai para o céu agarrado no calcanhar de ninguém, mas de qualquer maneira não é bem assim. Quando nós fazemos parte do povo de Deus, lembre-se que é o povo de Deus, não é meu Deus, é nosso Deus. E obviamente tem toda uma renovação de aliança comunitária, e essa renovação precisa ser solene. O que quer dizer solene? Ela tem que ser pública, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, ela deve ter um comprometimento público diante do Senhor e diante das pessoas que estão participando. Então, nesse sentido, aqui nós vemos aí, no verso 1, um fechamento sobre esse livro que vai tratar a respeito dessa renovação solene. Mas por que em Siquém? Talvez você olhe aqui, não faz muito sentido, né? Siquém, não sei nem aonde fica isso aqui. Então, se você dá uma olhada lá na Bíblia, eu vou te ajudar a enxergar um pouco melhor, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, foi em Siquém que Deus apareceu para Abraão. Foi em Siquém. Então você veja que agora eles estão renovando a aliança na terra que Deus tinha aparecido para o pai deles, Abraão. Porque todo Israel é fruto de um milagre. Israel provém de um homem idoso e de uma mulher idosa em que ambos não poderiam ter filhos.
E agora, os descendentes desse casal, que não poderia ter filhos, estavam na terra que Deus prometeu ao antepassado deles. Então, um milagre. Olha que coisa fantástica. Vocês já viram aquelas fotos que eles fazem de gerações? Então, pega um bisavô, aí pega os filhos do bisavô, e os filhos dos filhos do bisavô, né, e vai lá até os bisnetos, ou se é trinetos, tataranetos, né? Já viu essas fotos? Aí enche uma parede de descendente, né? É muito bonito isso, né? É um sonho, na verdade, né? Um dia a gente poder fazer isso aí. Muito bonito. Então, essa é a ideia. É como se Deus estivesse falando, tá vendo? O que eu prometi ao antepassado de vocês, agora vocês estão desfrutando. Eu cumpri o que eu prometi. E como eu cumpri o que eu prometi, agora vocês vão renovar a aliança comigo. E é por isso que é em Siquém, porque foi em Siquém que Deus, séculos antes, apareceu para o antepassado de toda aquela geração. Então tem esse ar solene, né? Eu não sei se você já viu isso, já teve essa experiência. Eu vou voltar para a casa dos meus avós. Aí está aquela casa antiga, talvez nem tem familiar seu mais morando lá, ou às vezes é uma casa na roça, está só as ruínas. Mas é quando você passa lá, você lembra, os meus antepassados viveram aqui, né? Isso traz esse ar de nostalgia e também a gratidão, não é assim? Então é isso, esse texto tem esse peso. Nós estamos na terra, na cidade, no local onde Deus apareceu para o nosso patriarca Abraão, aquele que foi o nosso pai, do qual nós descendemos diretamente, de maneira consanguínea. E nós somos frutos, todos nós que estamos aqui, nós somos frutos de um milagre de Deus. A terra que nós pisamos, tudo que nós temos e a nossa própria existência é um milagre. Então, é um tempo de celebração. O livro de Josué, ele termina com celebração, com alegria, com gratidão, com lembrança da fidelidade de Deus. Então, por isso essa solenidade. Nós vemos também, meus irmãos, lá em Gênesis 12:7, que é lá em Siquém que Abraão construiu o altar ao Senhor. Ou seja, o antepassado deles construiu um altar de adoração ao Deus verdadeiro. Você vê isso lá em Gênesis 12:7. Também foi lá, e você pode ver isso em Gênesis 35:4, que foi lá em Siquém que Jacó enterrou os ídolos dos seus descendentes. Certo? Ele enterrou os ídolos nas árvores que os pagãos utilizavam para adorar os seus falsos deuses. E a ideia de enterrar o ídolo é renegar, é causar um sacrilégio, é blasfemar contra aqueles falsos deuses. É dizer, nós não servimos mais vocês. Jacó já serviu o Deus verdadeiro, mas alguns de seus descendentes, infelizmente, não conheciam o Deus verdadeiro. Ele chama os seus descendentes e fala, olha, traz os ídolos de vocês. Aí eles trazem. Eles falam assim, a partir de agora, nós estamos, como povo, renunciando a esses deuses. Ele vai em terra isso lá, e ali é um sinal público, claro, evidente, de que Israel estava rompendo com qualquer tipo de adoração a deuses falsos. Foi em Siquém. E foi em Siquém também, lá em Gênesis 33, do verso 18 a 20, que nós vemos que Jacó construiu uma tenda. Ou seja, ele morou lá. Ele fez a sua casa lá. E lá ele também levantou um altar ao Senhor. Então tá vendo como tem toda uma história nessa cidade? Foi em Siquém, meus irmãos, que fica próximo do Monte Ebal e do Monte Gerizim na Bíblia, que o povo que tinha entrado na terra, essa geração, eles foram colocados diante da bênção e da maldição. Vocês se lembram? Isso está lá em Josué 8, verso 30 a 35. Então foi lá em Siquém que o povo, eles entraram na terra dizendo, se nós obedecermos, nós vamos ter bênção. Se nós obedecermos, nós vamos ter juízo. Foi lá. Então, foi justamente lá que eles tinham feito essa renovação de aliança. E agora, no final do livro, eles estão retornando a isso. Antes, quando eles fizeram esse compromisso diante do Senhor, eles ainda não tinham terra. Agora eles já têm. Então, eles estão retornando e se lembrando de tudo que o Senhor tinha feito na vida deles. Então, você veja essa solenidade. O que eles estavam para passar não era algo assim solto, sabe, que não precisaria ser lembrado, que não tinha tanta importância, que era uma coisa de foro íntimo de cada um, como a nossa cultura individualista e moderna faz hoje. A nossa cultura individualista e moderna, ela entende que o relacionamento com Deus é individual.
Cada um caminha com Deus do jeito que acha que tem que caminhar, né? As pessoas vão para a igreja que elas quiserem, elas escolhem. Algumas pessoas gostam mais de um determinado tipo de igreja, vai para lá. Aí outro gosta mais de outra igreja, vai para outra. Se não está boa essa, ele pula, né? E assim vai. Como se a fé e o relacionamento com Deus fosse um tipo de produto que a gente consome. Nada mais distante da Bíblia. A fé bíblica ela é comunitária. Ela exige uma vida de comunidade. Ela é coletiva. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus de maneira individual. Isso é muito claro na Bíblia. E aqui eles estão, na verdade, renovando essa aliança como povo. E a partir disso, meus irmãos, nós podemos pensar para as nossas vidas. Como o que Deus estava fazendo aqui com eles tem impacto na nossa vida hoje. O que eu diria para os irmãos, caminhando aí nesse verso 1, é de que tanto a confissão pública do nosso compromisso com o Senhor, essa confissão pública de que nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra, cremos em Cristo, quanto à apresentação regular da nossa adoração pública, que é o culto, a atividade que a igreja faz como comunidade, é uma característica essencial da nossa fé. Então não dá para caminhar com Deus solo. Não dá para caminhar com Deus de maneira individual. Não dá para chegar e falar assim, não, mas eu tenho Jesus no meu coração, como se ouve por aí. Não dá, não. É necessário ter compromisso com Deus através do compromisso com o povo de Deus. Eu comentei com os irmãos, né, nos avisos a respeito do batismo. O batismo é uma confissão pública da nossa fé no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador diante de Deus, diante da igreja e de todos aqueles que não fazem parte da igreja e estão testemunhando. É uma confissão pública. E isso faz parte da fé. Nós não podemos seguir a Cristo de maneira individual. Legalmente podemos, as pessoas podem, elas têm liberdade religiosa, se quiserem fazer parte de uma igreja, podem, se também não quiserem, podem, e se quiserem também nem ter nenhuma fé, podem fazer o que quiser. Concernente à lei civil, pode. Dentro do arranjo que nós temos em sociedade, parece que foi o melhor. Não é o melhor em tudo, porque liberdade demais, a verdade abre o espaço para todo tipo de irresponsabilidade. Mas os outros arranjos que tinham vindo anteriormente, que eram arranjos mais autoritários, né, mais incisivos em relação à vida religiosa das pessoas, não ajudou muito. Guerras religiosas e tantas coisas que infelizmente causou, o ser humano chegou à conclusão que é melhor dar liberdade, mesmo que as pessoas possam destruir a sua própria vida fazendo isso, do que querer ter uma visão paternalista sobre a vida espiritual das pessoas e no final causar opressão. Estamos nesse dilema, né? E agora nós estamos num período da civilização humana, em que se entende que é melhor que as pessoas tenham a liberdade de crer no que elas quiserem. É o melhor que nós chegamos. Então, diante disso, as leis permitem que as pessoas tenham ou não tenham, destenham ou tenham novamente a religião que elas quiserem, sem nenhum problema. Agora, concernente ao reino de Deus, não funciona assim. Concernente ao reino de Deus, é necessário um comprometimento público com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Deus não aceita confissão privada. É necessário confissão pública. Aquele que decide ser discípulo de Cristo precisa fazer isso. E a partir disso, nós somos levados a uma vida de adoração comunitária. O que quer dizer que eu não posso adorar a Deus na minha casa, sozinho, sem me envolver com a igreja. Eu não posso fazer isso. De novo, legalmente, você pode, claro. Você pode, enfim, fazer o que você desejar, sem nenhum problema. Ok? Você pode, enfim, desenvolver o estilo de vida que você desejar. Né? Contanto que não seja proibido pela lei. A máxima nos países onde o liberalismo acabou crescendo e gerando, né, uma sociedade tudo é permitido conquanto não seja proibido. Ok? Então, se é proibido, não pode. Mas se não for, fica à vontade. Se não é proibido, você pode fazer o que você quiser. Só que isso é no mundo secular. No reino de Deus, nós temos a obrigação, por sermos súditos desse reino e desse rei, nós somos obrigados a
publicamente adorar esse Deus. Isso inclusive em países em que a igreja é perseguida. Tudo bem que nesses contextos tem-se alguns cuidados, porque senão vai ter culto 1, 2, 3 vezes. Na quarta não tem mais. Talvez nem chegue à quarta. Então aí tem que se tomar algumas medidas, porque é melhor ter culto mesmo limitado do que não ter nenhum e estar todo mundo na cadeia ou perdendo a vida. Mas seja como for, a igreja sempre vai se reunir. Em qualquer lugar. Na Coreia do Norte, assim. Tá? Em outros países, por exemplo, como na Arábia Saudita, é assim. No Irã, é assim. No Egito, é assim. Em Marrocos, é assim. Ou qualquer outro lugar que você for imaginar. Na Nigéria, que tem forte perseguição de grupos islâmicos radicais, é assim. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser desse jeito. A igreja vai se reunir, porque isso é parte da responsabilidade dela. Então é por isso que eu estou colocando. E nesse sentido, nós temos que pensar o seguinte, meus irmãos, não é possível ter compromisso privado com Deus. Biblicamente, não. Não tem como. Por quê? Aí eu coloco para você pensar, porque ele não faz contrabando espiritual. O que eu quero dizer com contrabando? Aquela coisinha escondida, né? Igual os contrabandistas fazem, enche o forro do carro de cigarro e entra no Brasil, vai lá no Paraguai e pega cigarro, entra com o carro forrado de cigarro para poder vender. Hoje não tem mais tanto isso, porque as pessoas não fumam tanto, né? Mas é todo tipo de coisa, traz muamba escondido na bagageira do ônibus. Não, Deus não faz isso não. Não existe contrabando espiritual com Deus. Não tem como você ter vida espiritual com Deus escondidinho, né? Para ninguém saber. Não dá, não tem como. Porque não existe amor secreto com Deus. O amor com Deus tem que ser público. Público. Eu ouço, no decorrer desses anos, assim, não, mas ninguém sabe do meu coração. Olha, isso não é muito verdade por muitos sentidos. Primeiro, porque a partir do momento que você vê a pessoa fazendo isso, já dá para ver. Você concorda comigo? Mas além disso, mesmo que eu não consiga ver tudo, porque de fato, né, a gente não consegue, só Deus. Quando a pessoa fala ninguém sabe, a não ser Deus, Deus é alguém, né? Então alguém sabe, Deus sabe. E ele sabe que isso é errado, é pecado e desagrada a ele. Então nesse sentido, meus irmãos, o amor a Deus ele tem que ser público. Você que é casado, você que é casada, você gostaria que seu marido ou sua esposa te amasse em secreto? Eu não saio com você, não fico perto de você, não encosto em você, todo lugar que eu vou você não vai, onde você vai eu não vou, mas em secreto a gente se ama. Fica parecendo aquele namoro Romeu e Julieta, né? Que corria lá para poder se encontrar. Que, na verdade, a coisa ali não era tão difícil. Segundo alguns críticos literários, os dois provavelmente tinham 11 a 12 ou no máximo 13 anos. 2 boas correadas no bumbum resolviam o problema dos dois ali. Não precisava os dois se matar, né, no final da história. Era só ter lá um bom puxão de orelha que aquilo ali resolvia. Mas não é desse jeito com Deus. Não é desse jeito com Deus. Não existe amor secreto com Deus. Amor com Deus é público. Como casamento, o amor é público. Como o amor dos pais com os filhos é público. E dos filhos com os pais também é público. Porque não existe amor secreto. Geralmente, o que se chama de amor secreto é rolo. Pode dar uma olhada. É rolo. Quando fala que é amor secreto, é rolo. Sempre tem. De tudo quanto é tipo. Então, com Deus, o amor é público. E se o amor é público, a renovação da aliança é pública. A confissão de fé é pública. A adoração é pública. Tem que ser feito diante de Deus e de outras pessoas. E aqui nós vemos que essa renovação nos faz pensar sobre isso, a nossa caminhada com Deus. Tem sido algo público, transparente? Ou, por acaso, eu na verdade até espero que não tenho essa expectativa, mas pode ser que aconteça. E a gente sabe que às vezes algumas pessoas ouvem, né? Não sei se você deu uma olhada lá no canal da igreja, nós estamos aí com mais ou menos uma média de 100 visualizações por semana nas mensagens. Então, ou irmãos aqui, ou outras pessoas que têm seguido o canal ouvem as mensagens, né? Não vou dizer vem, porque não tem nada a não ser um kart lá para ver, mas ouvem. Mas aí pode ser que alguém que está ouvindo, ou vai ouvir depois, vai tomar esse conhecimento. E aí a ideia é, não existe 007 de Deus, né? Espião, agente secreto do reino de Deus. Daí não existe. Crente tem que dizer que é crente, parecer crente e se confessar crente. E assumir a responsabilidade por isso.
E isso é muito bom, porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós entramos em aliança com o Senhor e nós podemos contar com suas promessas, o seu cuidado, sua provisão e as bênçãos que Ele nos dá. Então isso, na verdade, é um privilégio. Segunda lição que eu quero caminhar com os irmãos aqui, sobre essa pergunta, o que é necessário para andar com Deus em nosso dia a dia, a segunda lição que nós tiramos desse texto, nós vamos caminhar do 12 ao 13, é que andar com Deus exige conhecê-lo. Andar com Deus exige conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus, saber quem Ele é, saber do seu caráter, saber do que Ele fez, dos seus atos e como Ele tem agido para conosco. E aí, meus irmãos, nós vamos ver essa história ser recontada para o povo de Israel sobre os atos de Deus. Sobre os atos de Deus. Nós vamos ver 4 atos. 4 atos de Deus que Josué vai recontar ao povo e vai lembrá-los de quem Deus é e do que Ele fez. Caminhem comigo. Primeiro ato que nós vamos ver vai do verso 2 ao 3. A graça no chamado. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão de além do rio, o conduzi por toda a terra de Canaã e também multipliquei a sua descendência. Eu lhe dei Isaque. Então aqui, o que a gente vê, meus irmãos? Aqui o que a gente vê é que nesse primeiro ato, Josué, ele está voltando lá na Mesopotâmia. Por quê? Por que ele está voltando lá na Mesopotâmia? Porque ele está voltando a Abraão. Ele está voltando lá no começo. Que justamente a ideia de ser em Siquém, né? Ele escolheu a cidade que lembra tudo isso. E quando ele vai recontar, ele começa justamente de Abraão, que é quando Deus encontrou e aí começou tudo. Isso depois, se você quiser dar uma olhada, está lá em Gênesis 12. E por que é Mesopotâmia? Por causa do que aparece aqui, rio, verso 3, além do rio. Isso aparece aqui no verso. Que rio é esse? Ou no verso 2, habitavam além do rio. A palavra Mesopotâmia vem de 2 palavras gregas. Primeiro, meso, que quer dizer meio, e potâmia, de pótamos, que é rio. Mesopotâmia é a cidade que fica entre os rios. Que rios são esses? O Eufrates e o Tigre, onde hoje é o Iraque. Então Abraão veio de lá, certo? Ele vivia numa região que se chamava Mesopotâmia, porque era uma civilização que ficava entre 2 rios, o Eufrates e o Tigre. Que rio que ele está falando? Ele está falando do Eufrates. Ele chamava de o rio, porque é um rio grande, enfim, volumoso. Então aqui ele está dizendo, olha, o nosso antepassado, ele veio lá do interiorzão do Pernambuco, lá do Rio Grande do Norte, veio lá do fundão do Pará. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Quando Deus chamou o nosso pai, ele morava lá longe. E tinha toda aquela família dele. Então ele está voltando aí lá no comecinho, lá no tataravô, vamos colocar assim. É o primeiro ato. Qual foi o ato? Foi a graça de Deus no chamado. Porque Deus não precisava ir até lá. Na verdade, a família de Abraão, depois se você der uma olhada em Gênesis 12, era tudo gente, inclusive o 11, no finalzinho do capítulo 11, vai falar sobre a família dele, era tudo pagão. Ninguém nem conhecia o Senhor. E Deus foi gracioso porque foi no meio desse povo e chamou Abraão. E deu uma promessa maravilhosa para ele. Quem aqui é primeiro convertido na família? Tem primeiro convertido aqui na família? Aí tem. A gente é o Abraão da nossa família, sabia? Eu também sou. Você é o Abraão da sua família. Foi lá no fundão, lá de sei lá de onde, e achou a gente. E que Deus abençoe, que a sua descendência um dia lá na frente possa contar. Então, o bisavô, tataravô, sei lá, ou a bisavó, tataravó, um dia Jesus foi lá e encontrou. Tem alguém aqui que já é segunda, terceira geração, quarta geração aí de crente? Tem? Ok. Então que nós temos a alegria de ter isso na nossa família, né? Porque é o que está acontecendo aqui. A graça de Deus é um chamado. Deus foi lá e pegou esse homem e chamou ele, deu uma promessa para ele.
né? Olha que coisa maravilhosa. O segundo ato que nós vemos aqui, do verso 4 ao 7, acompanha comigo. A graça na redenção. Aí ele vai lembrar do Êxodo. E a Isaac deu Jacó e a Esaú deu com propriedade o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Né? Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os meus feitos naquela terra, e depois eu vos tirei de lá. Depois que tirei os vossos pais do Egito, chegastes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando os vossos pais clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e lançou sobre eles o mar e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes o deserto muito tempo. Então o segundo ato aqui é o Êxodo. Está vendo? Ele vem contando a história. E aqui é a graça na redenção. Por quê? Porque eles eram escravos no Egito. E Deus foi até lá e libertou eles. E cuidou deles. E guiou eles no deserto. Então ele está lembrando da onde que Deus tirou os nossos pais. A nossa geração anterior a nós. Terceiro ato nós vamos ver aí, do verso 8 ao 10. Acompanha comigo. Vai ser a graça na proteção. Aqui ele vai falar sobre os Moabitas, Moabe e Balaão. Olha o que ele diz aí do 8 a 10. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, e que batalharam contra vós. Então não tinha entrado na terra ainda. Mas eu os entreguei na vossa mão, e vos apropriastes da terra deles, assim eu os destruí de diante de vós. Então Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, armou um ataque contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Você lembra lá do trecho, né? Quando Balaão é chamado para lançar uma maldição sobre Israel. E olha o que diz no 10. Mas eu não quis ouvir Balaão. Ou seja, você vai amaldiçoar? Eu não vou ouvir. Eu não vou amaldiçoar. Eu não vou permitir que isso ocorra. Ele protegeu o povo. Por isso, ele vos abençoou e eu vos livrei da sua mão. Então, Deus considerou o que Balaão fez como bênção, não como maldição. Deus reverteu a coisa. Até mesmo porque Balaão, ele estava temerário de fazer isso. Aí tem toda, né? Aquele relato da mula, enfim, você vai lembrar lá. Então, Deus trabalhou para que o povo não fosse amaldiçoado, mas antes ele fosse o quê? Abençoado. Né? E aí, meus irmãos, nós vemos então a graça de Deus na proteção. E o quarto ato é a graça na conquista, do verso 11 ao 13. E quando atravessaste o Jordão e chegastes a Jericó, os homens de Jericó batalharam contra vós, como também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os ebuseus. Mas eu os entreguei na vossa mão, pois enviei o terror adiante de vós, que os expulsou, como aos 2 reis dos amorreus. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. O que ele está dizendo? Não foi vocês que ganharam desses povos, fui eu. E verso 13. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Então agora, vocês que estão vivendo nessa terra, estão comendo o que vocês não plantaram, morando onde vocês não construíram, vivendo a vida de vocês tranquilinhos, saiu o sorteio da casa e você ganhou a casa, você não precisa pagar nada, olha que beleza, né? Isso daqui é melhor do que minha casa e minha vida, né? Então, vocês têm onde morar, a terra que vocês estão colhendo, vocês não araram, não plantaram, não cuidaram, não fizeram nada, fui eu que dei para vocês. Vocês precisam lembrar disso. Então, o terceiro ato que nós vemos é o que? A conquista, o desfrute da promessa. Aqui, Josué vai de Abraão até a presente geração. E ele faz isso, meus irmãos, porque eles precisavam se lembrar de quem era Deus e do que ele tinha feito. E muitas das vezes o povo de Deus precisa se lembrar disso. Porque senão a tendência do nosso coração é achar que a gente merece as coisas. Sabe? Deus tira você da situação humilde que você está e permite que pela aplicação da palavra de Deus, pela sabedoria, pelo direcionamento, pelo cuidado que Ele tem na sua vida, da sua família, dos seus filhos, permite que você prospere de alguma forma, você cresça, ou pelo menos que você tenha menos problemas do que você tinha. E você começa a ter uma vida mais tranquila, consegue decidir melhor as coisas, consegue crescer de alguma forma. E daqui a pouco acontece um tranco na nossa vida, porque aqui não é o Éden, aqui não é nova terra e novos céus. Então as coisas
às vezes, e muitas das vezes, saem fora dos nossos planos. Aí a gente se frustra com Deus porque acha que a gente tem o direito de ter alguma coisa. E a gente não tem direito a nada. Todas as coisas que nós desfrutamos são frutos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa se lembrar disso. É incrível como tem descontentamento no meio do povo de Deus. E eu sei que a vida não é fácil muitas das vezes. Mas a gente ser descontente com Deus, e isso quando não acontece a situação, da gente começar a culpar Deus das coisas. Como se Deus tivesse culpa do que está acontecendo na nossa vida. E a gente pensa, mas Deus é soberano? É, Deus é soberano. Mas se Deus é soberano, foi Ele que fez isso? Não necessariamente. Nós temos que nos lembrar que existe a vontade decretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Uma coisa é quando Deus decreta algo. Eu quero que seja assim. Aí isso vai acontecer, não tem como correr. Tá? Se a sua morte está decretada para daqui 1 semana, 6 horas e 25 minutos, é isso aí. O relógio está correndo. Entendeu? Agora, tem muitas situações na nossa vida que não é que Deus decretou, Ele permitiu. E Ele permitiu que, inclusive, seja nós ou outras pessoas tomassem decisões que nos afetassem. E Ele permitiu isso dentro da soberania e sabedoria dEle. Então não é Ele que fez, mas Ele permitiu que acontecesse. E nós temos que nos lembrar que o propósito principal de Deus na nossa vida não é a nossa felicidade pessoal. Apesar de que isso é quase que um dogma na nossa cultura. Né? O que é um dogma? É algo que é crido e não é questionado. Né? Por exemplo, a doutrina da Trindade é um dogma. A gente não questiona, a gente crê e ponto. Então hoje, essa ideia de que o propósito da nossa vida é ser feliz e Deus está aqui para fazer isso acontecer, é um dogma hoje. As pessoas acham que isso é uma verdade inconteste. Isso não é verdade. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos a conhecê-lo e nos relacionar com Ele. E, biblicamente, o alvo de Deus na vida de um crente é que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Filho dele. Romanos 8, 28, 29. Então, esse é o propósito. E se nesse propósito Deus vai permitir situações desafiadoras na minha vida e na sua, como tem feito, não é que Deus decretou o seu sofrimento, é que Ele permitiu esse sofrimento a fim de que o propósito dele, que é para o que ainda não conhece, venha conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele, ou os que já o conhecem sejam cada vez mais parecidos com o Filho de Deus, Jesus Cristo, meu irmão, isso vai acontecer. Vai acontecer. E Deus não vai pedir desculpa. E se a gente reclamar, a gente está pecando. Entenderam? Isso é algo que nós precisamos deixar muito claro. O alvo da nossa vida não é ter uma herança gorda para deixar para os nossos filhos. Nenhum problema com você ter uma herança gorda, tá bom? Eu não tive, mas pode ser que você consiga deixar. Se for o seu caso, Deus te abençoe. Fico super feliz por você e pelos seus filhos. Agora, se não acontecer, tá tudo bem. Eu já estou meio assim, conformado, né? Eu acho que é por isso que eu estou falando isso. Eu não vou deixar, eu acho que provavelmente não vou deixar. Vou deixar uma herança de graça na vida da minha família. Mas, além disso, é isso. Porque não é o propósito da nossa vida deixar um grande inventário para os nossos descendentes. Né? O propósito da nossa vida é ser cada vez mais parecidos com Jesus e caminhar nesse alvo. Se você prosperar financeiramente nesse sentido, amém. Que Deus abençoe, que use a sua vida para abençoar outras vidas. A gente fica muito feliz. Se não for o caso, que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, porque esse é o alvo principal. Tá? Então nós temos que ter isso muito claro. E aí, meus irmãos, algo interessante que a gente vê aqui é que Deus diz 17 vezes, segundo os estudiosos comentam, Deus falando, eu fiz. No sentido de eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então por que Deus diz? Porque Ele está dizendo, ó, tudo que vocês têm, começo ao fim, desde quando eu encontrei com o antepassado de vocês até hoje, quem fez fui eu. É isso que Deus está falando. Então vocês precisam saber quem eu sou e o que eu faço e o que eu fiz e o que eu tenho feito e continuarei a fazer. Nesse sentido, meus irmãos, pensando para as nossas vidas, esse trecho, a primeira coisa é pensar sobre o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus, ele tem fundamentos, né? Esses fundamentos, eles são o caráter de Deus, suas obras e sua graça. O caráter de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? A gente precisa olhar para a Bíblia para saber.
Não pode ficar, cogitando quem é Deus. Tem que olhar na palavra de Deus e saber quem Ele é. Ver o que Ele tem feito, que é isso que Josué está falando. Ele está falando quem é Deus, falando o que Deus fez, e em cada uma dessas situações tem graça, ou seja, a sua graça. Eu falei a graça no chamado, a graça na redenção, a graça na proteção e a graça na conquista. Então, o nosso compromisso com Deus, ele é oriundo desses fundamentos, o caráter de Deus, as suas obras, a sua graça. Isso quer dizer que o nosso compromisso com Deus, ele não é fundamentado nas nossas emoções. Sabe? Eu não tenho nenhum problema que a pessoa tenha as suas emoções lançadas em Deus, o amor a Deus, seu desejo por Deus, contanto que sejam piedosas e controladas, não tem nenhum problema ter emoção. Nós somos seres emocionais, não é pecado ter emoção. Existem emoções pecaminosas, mas nem toda emoção é, e ter emoção em si não é problema. O problema é quando o meu compromisso com Deus, ele é fruto das minhas emoções. Porque esse é um fundamento muito fraco, e é um fundamento muito instável. Hoje você está bem com Deus, amanhã você não está. Se algum dia você já falou isso para mim, eu não estou me referindo a você, tá? Então não entenda isso como se eu estivesse aqui me referindo a uma pessoa especificamente. Eu estou falando isso de âmbito geral. Muitas vezes eu já ouvi situações, as pessoas chegarem na gente, talvez você já ouviu. A pessoa vem, nossa, que benção isso aí. Ó, pastor, quer falar comigo? Pode puxar minha orelha, é isso mesmo. Vem, eu quero crescer, quero aprender. Ah, não, muito bem, Deus abençoe, nossa, que jóia. Aí chega o dia de você puxar a orelha. Porque chega, né? Ou não chega? Aí você vai e puxa a orelha. Aí a pessoa não gosta. Mas para que foi falar pra gente que podia puxar? Eu não entendo isso. Sabe o que aconteceu? Provavelmente essa pessoa falou isso motivada em emoção. Não que seja errado a pessoa falar isso para mim, não tem problema, pode falar, não fico chateado. Mas eu percebo que muitas das vezes, quando as pessoas agem assim, elas agem por emoção. E emoção é algo muito instável. Porque hoje você está lá vibrando, que bênção, amém, palavra abençoada. Aí no decorrer da semana você teve tanto rolo na tua vida e tanta chateação que você já não está do jeito que você estava. Aí chega a hora de colocar à prova, essa vibração toda, E aí a pessoa já não quer isso não. Então, na verdade, se algum dia você disser isso, você pode dizer, tá? Não tem problema. Mas não vai motivado pelas suas emoções, vai motivado pela palavra de Deus e diga isso de maneira consciente, sabendo que você está convidando uma pessoa, seja eu, qualquer outra pessoa, você está convidando uma pessoa a caminhar contigo. E abra a sua vida para que essa pessoa possa fazer isso. Até em situações que às vezes vai ser desafiador para você. Mas não faça coisas assim motivada pela emoção, porque a emoção ela é assim, ela faz a pessoa dizer uma coisa agora e daqui a pouco ela diz outra. Não é assim? Você já conviveu com aquela pessoa que de manhã ela te ama, na hora do almoço ela te odeia, na hora do café da tarde ela nem lembra de você e à noite ela te ama de novo? Tem gente que é assim. Esses altos e baixos emocionais. Eu não sei como é que aguenta, Eu particularmente não me aguentaria se eu fosse assim. Não quer dizer que todo dia eu esteja bem ou que as nossas emoções não oscilem, mas tem pessoas que oscilam demais durante o dia. E aí, se o nosso compromisso com Deus é oriundo das nossas emoções, nós estamos perdidos. Eu não sou um pastor contra convidar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo. Não faço isso direto, porque acho que não é prudente. Eu acho que uma hora ou outra cabe, eu acho assim fazer, dependendo da mensagem, do texto, eu acho que é proveitoso. Mas esse é o problema de pessoas que ficam sendo constantemente chamadas a ter um compromisso com Cristo, com base em argumentos que vão acionar as emoções dessa pessoa. Naquele momento, amém, é isso mesmo, é isso que eu preciso, vem aqui. Você já conheceu a pessoa que já aceitou Jesus umas 3, 4, 5 vezes? Não é assim? Tudo bem, amém, se a pessoa aceitou. Mas se aceitou uma vez, não está aceitado? Ou não aceitou? Como é que é isso aí? Então é emoção. E pior que tem igrejas que alimentam essas coisas. O nosso compromisso com Deus não pode ser baseado nisso. Nem em emoções, nem em subjetividade, que é as nossas impressões pessoais, Amizades. Então a pessoa está na igreja porque tem alguém na igreja que ela gosta. No dia que essa pessoa vai embora, a pessoa sai da igreja. Isso acontece às vezes até com pastor. Não que isso tenha acontecido comigo, Eu sei que estou dizendo que as pessoas me odeiam, mas também não sei, creio que não seja tão carismático assim. Mas tem gente que sai de igreja até por causa de pastor. O pastor saiu, eu não vou mais. É assim.
né? É alguém na igreja, é amizade, ou é família, está na igreja porque a família está na igreja. Eu acho que é bom você estar na igreja que a sua família está, eu acho que é muito jóia, ainda mais se for casal, o ideal é que esteja, a esposa esteja com o marido. Mas nesse caso, estou na igreja por causa de amizade, estou na igreja por causa de família, estou na igreja por causa de pessoas, ou qualquer outra coisa, eu estou na igreja porque essa denominação é boa. Compromisso não pode ser baseado nessas coisas. Compromisso tem que ser baseado, conforme nós vimos agora, no caráter de Deus, nas suas obras e na sua graça. Essa é a base do nosso compromisso com Deus. Não são as nossas emoções, nossas impressões pessoais, não são as nossas amizades, famílias, pessoas, denominações, enfim, qualquer outra coisa que seja. Tem que ser Deus, o que Ele fez e a sua misericórdia. Essa é a base. Nós sabemos que tudo isso aponta para Cristo, né? Outra coisa que nós podemos pensar, meus irmãos, é que nós permanecemos na igreja pelo motivo que fomos ganhos. Sabia disso? Se você foi ganho porque uma igreja te dava algo, no dia que não te dá, você não fica mais. Se você for ganho para a igreja por causa de uma pessoa, no dia que aquela pessoa não estiver lá, você não vai ficar mais, você vai ter dificuldade. Entendeu? Então, aquela igreja oferece tal coisa. A gente já viu casos, meus irmãos, que famílias escolhem igreja por causa do departamento infantil. Agora, nenhum problema de uma igreja ter um departamento infantil. Acho que é legal, um bom trabalho. Mas aí a família não está preocupada se aquela igreja está caminhando a palavra. É que pode oferecer algo para os filhos deles. Mas a vida do casal, dos pais, é secundário. A vida deles com Deus é secundário. O importante é que os meus filhos estejam indo na boa igreja. Fica parecendo escolher escola de natação, né? Clube para jogar bola, né? Escola particular. Aquela escola ali, ela é melhor, né? Ela é bilíngue. Meu filho vai sair falando mais um idioma, né? Ou trilíngue, vai sair falando 3 idiomas aí, né? O nativo mais 2. Não, essa escola eu vou pôr ele lá, né? Porque é bom. Essa daqui já não é bilíngue, né? Essa é padrãozinho mais baixo. Aquela igreja ali, ela é espaçosa. Aquela igreja ali tem um bom trabalho com jovens. Aquela igreja ali, ela faz muita atividade social, eles fazem junta panela, ou tem tal festa lá, né? Tem gente que vem para a igreja porque quando chega no meio do ano, período ali de junho e julho, os crentes fazem a festa junina gospel, né? Que é a festa na roça, e o pessoal gosta de comer milho cozido, que é crentão, que aí não tem bebida alcoólica, né? Comer paçoca, né? Que aí não pode lá na quermesse comer pastel de santo, aí vem na igreja dos crentes para comer essas coisas. Porque aí o óleo é ungido, pode fritar o pastel, não tem problema. E gosta da igreja por causa disso. Ou porque a igreja tem um ministério de esportes e coisas assim. Todas essas coisas são bênção. Com exceção à festa da roça. Eu não sou muito favorável, não. Mas todas essas coisas, elas são bênção. Mas as pessoas não podem estar na igreja por causa disso. Porque no dia que a igreja não tiver isso, você não fica mais. Isso aqui é um último exemplo. Tem gente que fica em igrejas assim, que tem essas coisas, que ela gosta, que é bênção, mas aí acontece uma situação na vida que essa pessoa, sua família precisa se mudar. Vai para uma igreja menor que não tem essas coisas. Aí a pessoa não quer ficar. Ela não quer ficar. Só que aí me vem a pergunta. Assim, no exemplo que eu estou dando, são igrejas. A pessoa saiu de uma igreja de Cristo e foi para outra. As duas são igrejas. Pode ser que essa igreja menor não tenha essas coisas. Correto? A gente já esteve em igrejas que tinha e igrejas que não tinha. Igrejas que tinham bastante coisa, igrejas que tinham menos atividades, né? Bem menos. Mas nas duas não tem Cristo? O que está faltando de fundamental? Nenhuma que não tem na outra, né? As duas não tem Cristo? Então esse que é o problema. Porque se a pessoa for ganha por Cristo, ela fica na igreja por causa de Cristo. Agora, se ela for ganha por outra coisa, quando não tiver essa coisa, ou não tiver esse alguém, ela não fica mais. Porque igrejas, grandes ou pequenas, com muitas programações ou poucas, se são igrejas sem Cristo, então está tudo bem. Pode ser que não tenha coisa, a outra tenha, mas o essencial tem, que é Cristo. Agora, se a pessoa não está por Cristo, não vai ficar. E por isso, meus irmãos, que apesar de não ser alguém que é assim, totalmente contra, né, eventos, situações assim, eu acho que a gente tem que frisar no que é essencial. E essencial é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o Deus verdadeiro. E à medida que o Senhor for permitindo que nós tenhamos mais esforços e atividades, amém. Mas se algum dia tiver um revés de alguma coisa, amém. Porque o que não pode faltar nessa igreja é o Evangelho e a palavra de Deus. Tendo isso,
comunhão com Deus, comunhão com o corpo de Cristo, nós estamos bem, porque nós fomos ganhos por Cristo e não pelas coisas que tem na igreja. E muitas das vezes isso acontece. Deus quer lembrar eles que eles estavam ali, não é por causa das bênçãos, eles estavam ali por causa do abençoador. E onde quer que eles estivessem, lá no Eufrates, no Egito, no deserto, perto do Jordão ou já na terra de Canaã, onde eles estivessem, Deus estaria com eles. É por isso que eles chegaram onde eles chegaram. Então, nós permanecemos na igreja pelo motivo que fomos ganhos. Outra coisa, meus irmãos, é que a compreensão e fé correta em Deus nos leva a assumir um compromisso consciente. Eu vou entrar nesses 2 versos no domingo que vem, mas dá uma olhada no verso 14 e 15. Olha o que diz. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio, no caso o Eufrates, né? Quando os descendentes deles eram todos pagãos, e no Egito, porque infelizmente isso aconteceu no Egito também. Cultuai o Senhor, mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí ele vai fechar com essa frase que ele disse lá no começo da caminhada dele, quando ele foi espia e foi olhar a terra. Lembra? Ele disse isso, ou seja, no começo da carreira dele, ele disse isso. E no final da vida dele, ele está dizendo isso. Olha que coisa maravilhosa, como ele está fechando uma vida com Deus. Mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Algumas versões vai trazer serviremos ao Senhor. A ideia de cultuar, adorar, servir. Então, hoje, vocês vão decidir o que vocês querem. Vocês querem adorar os deuses lá da Babilônia? Vocês querem adorar os deuses do Egito? Vocês querem adorar os deuses de Canaã, os dos amorreus? Faça a escolha que vocês quiserem. Hoje é o dia de escolher se vocês vão servir o Senhor ou se vocês vão servir os falsos deuses. Mas antes de vocês dizerem o que vocês querem, eu quero dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se ninguém aqui quiser servir, como aconteceu lá atrás, quando eu e Caleb entramos nessa terra, e dos 12, só eu e ele tivemos um olhar favorável e confiante na promessa de Deus, se ninguém aqui de vocês quiser servir hoje, suas famílias, seja quem for, se vocês não quiserem, eu já vou dizer, eu e minha família vamos. Nós vamos. Então, meus irmãos, sabe o que a gente vê aqui? O que está escrito no verso 14. Temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e verdade. O que são essas 2 palavras aí, sinceridade e verdade? Betamim e ubemet. Aqui é como se fosse uma comparação. Usa-se 2 palavras para significar uma coisa só. É uma figura de linguagem, né? Betamim vem de tamim, que quer dizer inteiro, completo, irrepreensível. E verdade é de emet, que quer dizer integral ou de coração. O que ele está dizendo então aqui no verso 15? Ele está dizendo, temei ao Senhor e cultuai-o de coração, de maneira completa, não em parte, não de maneira parcial. Adorai o Senhor de maneira completa. A adoração deverá ser completa, total, com sinceridade e verdade. Então eles deveriam de fato servir a Deus de maneira integral, não em parte, não parcialmente. É aquela ideia, isso daqui é de Deus, isso aqui não é não. Não, isso daí não existe. Ou é ou não é. Se for para colocar pela metade, pode pegar e tirar. O altar de Deus não funciona assim. Deus não aceita que a gente coloque o negócio lá e deixe a nossa mãozinha segurando. Não é para colocar o animal e ficar segurando a patinha do lado de fora para ver se sobra alguma coisa. Ou você põe ou você não põe. Ou você entrega ou você não entrega. Deus não tolera adoração parcial. E é por isso que Josué está dizendo, olha, hoje vocês escolham. Ou vocês vão adorar a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ou vocês vão adorar os falsos deuses. Porque se for para
no domingo adorar o Deus verdadeiro, ou no caso aqui era sábado, né? No Antigo Testamento. Se for para no sábado adorar o Deus verdadeiro, e aí chega, né? No dia seguinte, você vai adorar os falsos deuses lá, ou você vai participar das festas que Deus estabeleceu, a adoração, o sacrifício que Deus estabeleceu. Aí quando tiver festa aos deuses pagãos, vocês vão lá? Então não, então vocês vão seguir os falsos deuses. Não vem aqui não. Entendeu? Então é a ideia o quê? De coração. É de coração, meus irmãos. Eles tinham que fazer isso porque eles entenderam quem Deus é, entenderam o que Deus fez, entenderam sobre a graça dele. Meus irmãos, a Bíblia é um compêndio de exemplos práticos para a vida. Sabia? É um compêndio. Ela nos traz inúmeros exemplos do que se deve ou não se deve ser feito. Vários. A palavra de Deus diz que, se eu não me engano, Romanos 15:3. Todas as coisas que foram escritas anteriormente foram escritas para o nosso aprendizado. Ou seja, tudo tinha sido escrito no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo que foi escrito para exemplo. A Bíblia é cheia de exemplos, mostrando o que se deve e não se deve fazer. Eles sabiam o que se devia ou não devia fazer. E a partir disso, meus irmãos, nós vemos que o foco central da Bíblia é a redenção em Jesus Cristo. Né? Nós vemos essas referências aí, Lucas 24:27, João 5:39, que o centro da Bíblia é Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Então, nesse sentido, nós temos que entender que aquela geração teve uma série de exemplos do que eles deveriam fazer ou não. Eles tinham visto qual era o preço da desobediência e da idolatria. Chegou na hora de decidir, vocês vão servir a mim ou não? Porque eu, Josué, estou morrendo. Eu estou chegando ao fim. Estou despedindo de vocês. Eu servi o Senhor. E eu quero terminar a minha vida reafirmando aquele compromisso que eu tive. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou me indo, minha família vai ficar, mas a minha família vai permanecer no compromisso que eu estou estabelecendo agora. Daqui a pouco vai ser vocês. Vocês, como geração, estão para me seguir. Decidam agora como é que vai ser na família de vocês. O que a família de vocês vai fazer? E aí, meus irmãos, para nós que somos os Abraãos aí da nossa família, nós somos os primeiros, nós temos que ter essa visão de que as nossas descendências servirão ao Senhor, e deles virão outros e outros e outros. Esse tem que ser o nosso alvo. Só que para que isso ocorra, nós temos que ter a mesma fé que Abraão teve. De mesmo sendo peregrino e não ter visto a promessa se cumprir, continuar caminhando com Deus, porque a descendência que viria depois veria. Pode ser que você não veja todas as coisas que Deus vai fazer na tua linhagem hoje, e você vai terminar a sua vida e não viu tudo. Mas você tem que continuar com essa chama acesa e levar à frente essa fé, para que as próximas gerações possam crer. Então isso nos ensina, meus irmãos, a olhar para os exemplos e aprender com eles. Dizem que a pessoa sábia é a que aprende com os próprios erros, e a pessoa mais sábia ainda é aquela que aprende com os erros dos outros. Então nós não precisamos errar para conseguir entender que tem coisas que devem ser feitas e as outras não. Inclusive, a palavra de Deus é um compêndio para mostrar para a gente erros que a gente não precisa cometer e deve evitar para não sofrer. Por isso que a palavra de Deus é sabedoria, porque a gente olha para ela e já sabe o que a gente deve ou não fazer. A partir dessa mensagem, meus irmãos, nós podemos olhar para Cristo da seguinte maneira. Deus deixou o seu testemunho de amor e graça nas Escrituras. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos o testemunho de Deus, do seu amor, da sua graça para conosco. Da mesma maneira que Josué está fazendo ao lembrar o povo de tudo o que tinha acontecido, nós temos a Escritura essa lembrança. Mas principalmente, meus irmãos, nós vemos o amor e a graça de Deus na obra do seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele demonstrou esse amor por nós, não com sentimento, mas com a ação de enviar seu Filho. Em Romanos 5, verso 8 e 10 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós vemos os feitos de Deus, o caráter de Deus e a graça de Deus de maneira mais completa e mais profunda na obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no verso 10 nós sabemos que, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho. Precisamos trazer isso à lembrança.
Precisamos lembrar do que Deus fez por nós. Precisamos nos lembrar de quem Deus é. E precisamos nos lembrar da sua graça, consumada de maneira mais plena na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Se você não sabia disso, você está aqui com a gente essa noite, você não sabia, agora você está sabendo. Deus te ama. Ele não te ama de uma maneira emotiva, sentimental. Ele te ama porque Ele mandou o Filho dele, Ele enviou o Filho dele para morrer pelos seus pecados. E se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem o perdão de todos os seus pecados. Isso é o Evangelho. E nós que já cremos no Evangelho, nós precisamos lembrar disso, porque muitas vezes a gente levanta o dedo contra Deus e acusa Deus de tantas coisas, de ter se esquecido de nós, de não nos amar, de ser cruel, de ter feito coisas ruins para com a gente. Isso não é verdade. A maior prova que nós temos que Deus nos ama é o Senhor Jesus. A gente precisa se lembrar disso aí. O Evangelho é para todos, crentes e aqueles que ainda não conhecem Jesus. A graça soberana de Deus nos lembra que cada vitória e provisão são dons imerecidos.